chegamos nas tendências pedagógicas, tá? Ok? E as tendências não tem outra forma de trabalhar se não for escrevendo sobre as tendências. Sobre as tendências. Cada época histórica teria uma tendência marcante. Quanto as épocas iam passando, as tendências iam acompanhando. Então, em uma determinada época, se vocês lembrarem um pouquinho do passado, a gente for lá atrás, quando vocês eram criança, vocês vão lembrar que a tendência mais predominante era a tradicional. Lembram? Os nossos avós, a minha avó, né, que chegou a contar que ela recebia palmatória, tradicional. Hoje já é outra forma de pensar a educação. Então, cada momento histórico, nós vivíamos determinado tipo de tendência, né? É como se fosse uma moda, né? O que é tendência, o que é a moda? Então, cada momento histórico, a moda ia mudando. Às vezes voltava, às vezes ia para frente. E assim a gente consegue captar um pouco da nossa forma de atuar hoje como professor. Eu atuo baseado em qual tendência? Eu sou quem na tendência? Onde eu estou localizada? Então, a tendência é para a gente conhecer um pouco da história do pensamento pedagógico brasileiro. Se você observar, é a primeira linha que está no edital, né? A história do pensamento pedagógico brasileiro. O que é isso? São as tendências, tá? Então vamos começar com o autor dela, chamada Saviani e Libânio. Queria ter a letra do Alex, mas não tenho. Um dia quem sabe, um dia eu chego lá, né? Com a letra dele. Eu sou grafo-morfocrônica. Eu tenho vários tipos de letras. Eu pensei que era uma doença quando disseram isso pra mim, mas não é, são vários tipos de letras, né? Morfográfico-crônica, né? Vamos lá. Saviani e Libânio desenvolveram a ideia das famosas tendências pedagógicas. Então vamos lá, depois de muitos e muitos estudos, eles pesquisaram, vivenciaram e trouxeram para a gente 2 cunhos de tendência, tá? A primeira tendência que eles nos trazem é chamada de tendência liberal. Depois eles trouxeram a progressista. A gente vai devagarinho porque são como as avaliações. Elas vão ganhando corpo à medida que a gente vai falando sobre. Então eles trouxeram para a gente a tendência liberal, que foi uma determinada época histórica. Depois dessa época vem a outra época que era a progressista. Tudo ligado a um contexto histórico. Quando a gente fala de tendência liberal, a impressão que dá é que tudo está liberado. Por quê? Porque é liberal. Aquela praia é liberal. Aquele ambiente é liberal. Não é nesse sentido. O liberal que ele está falando aí é o liberalismo econômico. O Brasil atravessava a mudança na sua estrutura econômica e social. E a partir de um determinado momento, o Brasil começou a abrir as suas fronteiras. Tá ruim, é? Não, é só a blusa. A blusa que tá aparecendo aqui. E aí o Brasil começou a abrir as suas fronteiras e deixou que os outros países investissem no Brasil, e ele começou a ter uma relação internacional com os outros países. Então o liberal nada tem a ver com o pedagógico. O liberalismo que ele fala aqui é o liberalismo econômico, entendido? Então o país enfrentava o início de um liberalismo econômico e as suas fronteiras eram abertas. Então, se eu quero um país que lucra, qual vai ser o tipo de governo? Ele vai ser um governo democrático ou ele vai ser um governo extremamente voltado para o capitalismo? Pronto, capitalismo. O que interessa aqui é a mão de obra barata sendo vendida. Capitalismo. Qual é a moeda de troca do capitalismo? Lucro ou não? Todos os empresários têm em mente lucro. Ah, mas o funcionário está trabalhando 10 horas por dia. Não interessa, é o lucro. O que é que ele está me dando de retorno de lucro? Capitalismo. Automaticamente, o capitalismo, ele deseja pessoas
que sejam esclarecidas ou pessoas extremamente acomodadas? Acomodadas. Então, a educação vai ser o quê? Acrítica. Dá menos trabalho. Educação acrítica, tá? Então, pouca gente estuda, deixa para estudar só as pessoas que têm recurso, e as pessoas que não têm recurso não precisam estudar. Negros, índios, favelados, deixa sem escola. Por quê? Se você pegar a Revolução Industrial, indo aí para a questão da história, se você pegar a questão da Revolução Industrial, a Itália e a França só conseguiram criar aquele mecanismo de um primeiro mundo a partir que elas ofereceram educação para todos. E aí, quando as pessoas começaram a estudar e a trabalhar e a querer lutar pelos seus direitos, e aí a educação foi sendo modificada lá. Aqui não. Quanto menos você souber, melhor para o país. Lá não. Tá? Lá ele incentiva a educação, que é o contrário daqui. Então, a educação, ela é o quê? A crítica. Automaticamente, em outra proposta, em outro momento histórico, nasce outra tendência, chamada progressista. Essa nasce em outro momento histórico, mas fazendo um paralelo com o liberalismo, ela tem um olhar mais socialista. Não o socialismo de Cuba, não aquele socialismo que a gente chama de base, mas um socialismo onde todos têm o direito à mesma educação, onde todos têm o direito à mesma saúde, onde todos merecem ser tratados iguais. Que é diferente de quem? Do capitalismo. O capitalismo, pequena quantidade de pessoas, uma minoria é rico e o restante da pirâmide é achatada pelaquela classe alta, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando nada. O socialismo não, já é uma relação mais de igualdade, tá? E essa educação, ela é totalmente crítica, revolucionária, pensante. E aí nós temos dois tipos de tendências que ele chama de cunho. Tendências pedagógicas, ele chama de dois cunhos, né? Cunhos de tendência, tipos de tendência. Tudo bem? Agora vamos abrir para cada uma delas, o que é muito perguntado em prova é a sua composição. Então, dentro da tendência liberal, nós vamos vir para cá. E aí nós vamos encontrar TRT. Tradicional, renovada, tecnicista. Por que nessa ordem? Porque é mais fácil da gente compreender no momento histórico. Tradicional, renovada, tecnicista. Está na ordem tanto das letras iguais nas pontas e a letra diferente no meio, como ele está também igual de acordo ao tempo histórico. Então, preste atenção. Na prova, eles misturam aquela com esta. Vamos colocar logo essas aqui, né? Já a progressista, que não é progressivista. Cuidado para vocês não confundirem na prova. Na prova eles adoram dizer que essa daqui é progressivista. Não é progressista, não progressivista. Aqui eu tenho L, histórico, crítico, social dos conteúdos, e a libertária. Então, pela ordem, libertadora, tradicional, renovada, tecnicista. Cunho de liberal encerrou. Progressista, libertadora, histórico, crítico, social dos conteúdos e a libertária. Pouco perguntada, a libertária, eu deixei ela aqui embaixo. Por quê? Porque ela não é muito perguntada, tá? Em prova, raramente se pergunta sobre a libertária. Histórico, crítico, social dos conteúdos. Bem, o que é que eles perguntam? Os dois cunhos. Depois eles perguntam os autores. E depois eles perguntam as características. Então vamos com calma. Bem, eu tenho dois grupos, liberal e progressista. Sempre é perguntado em prova. Eles pegam um elemento desse e botam aqui, tá? Tradicional, renovada, tecnicista.
libertadora, histórico, crítico, social dos conteúdos e libertária. Libertária, certo? E aí vamos começar com a de cima, que é a tradicional. Primeiro, quem foi que trouxe essa educação tradicional para cá, para o Brasil? Quem? Para os jesuítas das escolas europeias, e teve mais gente que concordou com esse tipo de educação. Herbert, extremamente autoritário, um autor, e ele era extremamente tradicional. Então eu tenho aí os jesuítas e o Herbert. Jesuítas e Herbert. Os jesuítas trouxeram o quê? Exatamente a educação europeia. E eles domesticavam os índios. Eles usavam a religião não para ensinar que existe um Deus maior, tal, isso e aquilo, não. Eles usavam a religião porque eles eram mandados pelos portugueses a induzir, através da religião, a compra das terras ou o roubo das terras, vamos dizer assim, né? Trocava-se milhões de terra por um pedaço de espelho, pelo pente, né? Dizia que se ele não doasse aquilo, né, ele ia morrer no fogo do inferno. Ou vendia pedaços de panos da igreja para os índios que acreditavam, né? E aí, de uma certa forma, eu trazia já a educação aí de opressão. Bem, o que é que a gente tem que pensar do tradicional? Professor e aluno era uma relação vertical. Professor em cima, o aluno embaixo. E ai do aluno de questionar um professor. Então, a relação do professor e aluno era uma relação extremamente vertical, onde o professor ficava em cima e o aluno embaixo. Esse tablado aqui, ele era de 2 metros. Ele não era essa altura que está aqui. Ele era 2 metros e tinha uma escadinha lá. Então, você subia a escadinha e ficava lá em cima. Para quê? Para você olhar o aluno para onde? De cima? Para baixo. Você já induzia aí que o professor era aquele que mandava no aluno e acabava o aluno só com o quê? Com o olhar. Aí o aluno fazia uma pergunta onde o professor estava falando. Não poderia nem ser interrompido, né? Aí dele, se interrompesse o doutor, o dono da verdade. Então o aluno era um ser passivo, onde ele só ouvia o que o professor falava e repetia e memorizava. Então, relação professor-aluno, vertical. A relação da aprendizagem, como é que ela acontecia? Uma aprendizagem de memorização. Você só memorizava e repetia. Repetição. E o seu senso crítico não existia. Se vocês lembrarem, a professora passava um questionário e a gente estudava o questionário. Vocês devem ter estudado o questionário. E a prova era em cima de quê? Do questionário. E é na ordem. Se tirasse a ordem, a gente errava. Ela tinha que trazer o questionário igual como ela colocava lá. Ditado, e se errasse, repetia. 10 vezes a mesma palavra, né? E a gente aprendia a ler e a escrever? Aprendia. Eu aprendi as palavras? Aprendia. Professora, você é contra o ditado e a cópia? Do jeito que ele é usado? Sim. Como ele era usado? Sim. Como é que ele era usado? Castigo. E hoje ainda tem professor que diz, tá se danando? Bora lá, abre o livro, vai copiar. A cópia tem que ser prazerosa e não obrigatória. Você fazer uma coisa com raiva, você começa a ter raiva do livro. Daqui a pouco você não gosta mais de ler. Entendeu? Então, a relação professor-aluno era vertical, onde a aprendizagem se dava de maneira, vou botar aqui, enciclopédia. O que era enciclopédia? Era o conhecimento, muito conhecimento, onde era vomitado no aluno, era provocado no aluno, e a gente tem que aprender tudo sem questionar nada, tá? Eu tinha aí presente também o autoritarismo. Autoritarismo. Eu tinha 2 coisas interessantes aí. Eu tenho aí o castigo físico e o castigo psicológico. E se a criança apanhasse na escola, ai do pai reclamar. A palmatória é algo que doía. Mas aquilo fazia parte de quê? Do ensino. Fazia parte você apanhar, você botar a mão e apanhar a palmatória. E a palmatória era tão interessante, ela é o tipo uma como é que eu chamo? Uma colher grande com um buraco no meio. Palmatória. Era tipo uma colher e um espaço no meio. E por que essa palmatória era desse jeito, professor? Olha aqui.
ela tinha um espaço no meio para o ar entrar e ela vir mais pesada na hora da mão, para ela doer mais. Então, se você errasse 2 questões, eram 2 palmatórias. Se você errasse 3 palmatórias. Tá? Quem dava? A professora. Isso era o castigo físico. Ainda tinha um castigo simbólico. Quero dizer, você é burro, vá para ali sentar. Afastava o aluno, deixava ele atrás da porta com um chapéuzinho escrito burro. Era ou não? Quando não era, era em cima de milho. De joelho no milho. O milho é uma coisa que dói, né? E aí você ficava de joelho, que já é uma posição ruim, em cima do milho, que tome doer lá. E não era para reclamar. Isso era os castigos físicos e psicológicos. Trazido da onde? Do tradicional, tá? Aí alguém vai dizer, mas professora, a minha mãe, minha avó, minha bisavó passavam por isso e nem por isso elas trouxeram alguma mágoa. Como é que você sabe? Se por trás disso não gerava um incômodo, alguma coisa que alterava a sua psicologia, né? Herbert, com T, Herbert, com T mudo, jesuítas. Bem, aqui se aprendia a tabela periódica, aprende todas as regras, B2 menos 4AC sobre 2A, e haja regra e fórmula para a gente aprender. Lembra para fazer o vestibular? A tabuada torta de trás para frente, frente para trás, e a professora perguntava na sexta, e ai de vocês não respondessem a tabuada. E as cartilhas, né? Tudo isso vinha da onde? Do tradicional. Ok. Aí você vai dizer assim, professora, tinha alguma coisa boa aqui? Tinha, claro que tinha. O respeito à figura do professor. Mas se respeito é como chapéu do medo, né? Mas tinha. Pelo menos alguma coisa positiva a gente tem. A gente tem a questão do respeito, como é que eu posso dizer, da organização, né? Das coisas serem feitas e serem cumpridas. Tinha um lado do respeito, que isso aqui a gente ainda sofre até hoje. Né? Nós, professores, você sabe disso, que a gente sofre tanto de criança, como de jovem, de adulto e dos pais. A falta de respeito ao professor. Tá? Quando não é a violência simbólica na gente, é a violência física. Né? Vocês sabem que nós temos um índice de professores doentes, muitos professores doentes. Com o quê? Com depressão, com síndrome do pânico, né? Com medo de sair. O que é isso? O ambiente de trabalho, né? Você fica com medo de trabalhar naquele local e aquilo vai juntando e vai levando a determinadas situações que a gente chama de patológica. Então, o respeito era algo importante no tradicional. Beleza. Nasce aqui uma nova tendência chamada renovada. Preste atenção, muito aluno pergunta isso, né? Professora, se ele era uma educação ligada à crítica, como é que eu tenho aqui renovada? Exatamente, dentro desse cenário, alguém não se conteve em aceitar uma educação tradicional. Alguém se rebelou, alguém resolveu mudar de lado, que é o grupo do renovado. Então, muitas pessoas se reuniram, muito isso aconteceu no sul do país, que se você observar, tudo acontece primeiro no Rio, São Paulo, depois vem para cá, não é assim? O eco do Brasil está lá no Rio. As coisas acontecem mais no Rio, mais no Sudeste, depois vem para o Nordeste. A Revolução também começou, né, no Sul. O que aconteceu? Renovadas são pessoas que estudavam fora do país e quando voltavam vinham com ideias renovadas. E uma delas foi Anísio Teixeira. Então já era um grupo que pensava diferente, tá? Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Esses 3 caras pensavam iguais. Temos aqui um burguês. FF é o quê? Lourenço Filho. Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Quem era o burguês Anísio Teixeira? Os pais de classe média alta. Como ele dava muito trabalho na escola e dava muito trabalho na rua, os pais disseram o quê? Vem cá, bonitinho. Vou levar você para estudar fora do Brasil, ver se você se aquieta.
porque ele era um ativista, né? Aquilo batia o coração dele mais forte. E ele foi estudar lá na Europa, onde colocaram ele exatamente numa escola onde ele ia ser totalmente influenciado, chamada a escola de Dewey, onde, ao estudar lá fora, no lugar dele, segundo os pais, de melhorar, ele voltou pior. E aí ele pegava a escola de Dewey, D-E-W-E-Y, né? Deixa eu colocar o nome dele aqui. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá fora, lá na escola na Europa, ele começou a notar que as cadeiras não eram assim, uma atrás da outra, porque isso é tradicional. Ele via as cadeiras em semicírculo, onde as rodas de conversa eram o que permeava a educação, onde os alunos falavam, questionavam, levantavam, discutiam. Eles, opa, no Brasil tem alguma coisa errada. Se contaminou com essas ideias, né, de uma educação muito mais livre, uma educação muito mais de motivação dos alunos, e trouxe a ideia para o Brasil. Quando ele chegou aqui, se juntaram mais pessoas que acreditavam na ideologia deles, mais artistas, cantores, músicos, pessoal das universidades, e criaram o primeiro movimento que revolucionou o Brasil, chamado Movimento da Escola Nova, ou Escola Novista. Movimento da Escola Nova ou Movimento da Escola Novista, que foi o primeiro manifesto dos pioneiros da educação nova. Também conhecido como Primeiro Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tá? 1932. Aqui, Fernando de Azevedo. Esses três caras, com 60 pessoas, vai dizer, ih, professora, só 60 pessoas? Sim, na época era muita gente. Eles foram às ruas, hoje a gente fala de panelaço, mas já vem de lá, ó. Foram com o chamado caçarola, lembra dessa caçarola? O primeiro panelaço. O primeiro panelaço já veio de lá, 1932, gerenciado por Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Eles foram às ruas brigar pela educação de qualidade. Preste atenção, eles foram o divisor de água. Hoje a gente colhe o que eles plantaram lá, em 1932. Quais foram a reivindicação deles? Vamos lá, por isso que eles foram o divisor de água. Na época que eles foram às ruas, as escolas públicas se pagavam uma taxa para entrar, uma taxa para pasta, uma taxa não sei de quê. Ainda se comprava a farda. Tudo se pagava uma taxa. E aí eles falaram, nananana, educação pública deverá ser educação gratuita. E hoje é? Sim ou não? Claro que sim. Nenhum aluno nosso da escola pública paga nem 10 centavos na escola. Não paga. Se pagar, tem alguma coisa errada. Então, a educação passou a ser gratuita. E antes dele, pago. Taxas, mas eram taxas pequenas, mas eram taxas cobradas. Quando um aluno perdia um livro, ele pagava o livro que ele perdeu. Tudo era pago. E aí, era uma educação gratuita, uma briga deles, né? Outra coisa que eles queriam, o país era dominado por quem? Pelos jesuítas, religião católica. Todos teriam que ser católicos. E se não fosse, eram renegados, iriam para o inferno. Tinha que ser católico. E as escolas, todas católicas, não aceitavam nenhum tipo de contradição disso. E aí eles disseram que o país tinha que ser laico. Por quê? Porque os índios não conseguiam entrar nesse tipo de escola. Os negros não conseguiam entrar nesse tipo de escola. Os mestiços não entravam nesse tipo de escola. Os quilombolas não entravam nesse tipo de escola. Então era uma escola para alguns e não para outros. E eles falaram, não, o país tem que ser laico, sem religião determinada. E hoje é ou não laico? É. Não podemos determinar a religião na escola. E se eu sou professora de escola pública, eu não devo rezar Ave Maria, que é uma reza católica. Eu tenho que rezar o Pai Nosso, que é nacional, que é uma reza universal. A gente diz isso, mas você chega na escola, é cheio de Nossa Senhora, de imagem. Toda escola que eu trabalho tem imagem, não é? Aí o que aconteceu? Quando o Juraci entrou,
mandou botar crucifixo em todas as regionais. Quando a Luiziane entrou, mandei tirar tudo. Quando o Roberto Carlos chegou, mandou botar de novo. Então é assim, um tira, outro bota. O país é laico. Se é laico, não é para ter nenhum crucifixo, entendeu? Laico é sem religião determinada. Nós vivemos um país ecumênico, onde todas as religiões são aceitas, tá? Todas as crenças são aceitas. Ou religião, ou crença, ou formação religiosa. Graças a quem? Ao primeiro movimento da escola nova. Se não fosse eles, até hoje a gente estava só sobre o catolicismo. Bem, outra coisa que eles exigiam, que a escola tivesse um PPP. E hoje é uma realidade. A gente diz, professor, mas o PPP não funciona. Gente, se a gente pegar uma escola sem PPP e uma escola com PPP, é diferente. A escola com PPP é muito melhor. Claro que esse PPP tem que ser construído, tem que ser trabalhado. A escola ela funciona muito melhor com PPP do que sem. Eles exigiam que o país tivesse um plano nacional de educação, de 1932 para 2001, quase 80 anos depois que nasce o Plano Nacional de Educação. Se não fosse eles, até hoje o país não tinha plano. Se a gente com plano, a gente sofre, mas a gente sem. Briga de quem? Deles. Então, quantas coisas nós ganhamos depois do movimento dos pioneiros da educação nova, 1932. Entendido? Ok. Mesmo assim, a tendência ainda está presa a quem? Ao sistema capitalista. Por mais que eles renovassem, eles eram pequenos grupos em cima de um grupo maior que era o governo. E aí eles não conseguiram respirar muito. Logo daqui, ela vai receber outro nome. Ela vai se chamar progressivista. Olha o Vzinho aqui. Então, depois desse movimento, a tendência mudou o nome. No lugar de eu chamá-la renovada, ela ficou conhecida como liberal progressivista, porque o olhar agora é mais um olhar construtivista, é um olhar de mediador, tá? E a progressivista vai se dividir em duas outras tendências, tá? Vou tirar isso aqui porque está atrapalhando. A progressivista vai se transformar na construtivista, que é uma metodologia, e aqui vai ser a não diretiva. Então, até aqui todo mundo pensava como a renovada. Depois, os blocos se dividiam. Um grupo foi voltar para o construtivismo e outro grupo foi voltar para a não diretiva. O que é que eu tenho de importante nessa tendência? Primeiro, começando igual que a gente começou lá. Quem são os autores? Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Mas quem buscava essa tendência mais forte? Se eu for pegar aqui, eu vou pegar o Piaget, vou pegar o Vallon, Vygotsky. Não, Vygotsky não era construtivista. Ele era interacionista e sócio-interacionista. Não diretiva, Carl Rogers. Carl Rogers. Professora, como é que essa tendência produzia? Vamos lá. Começando pela relação professor e aluno. Não era uma relação vertical, era uma relação cordial. Essa palavra é dessa tendência, a relação professor e aluno. Onde professor e aluno conversavam, onde o professor era o mediador. Então, no construtivismo, na progressivista, o professor era o grande mediador, não era aquele produtor de informação repetitiva. Aqui eu fazia os alunos pensar sobre o pensar, pensar sobre o pensar. Como eu faço um aluno pensar? Desafiando esse aluno, criando proposições, criando desafios. E aí o aluno vai pensar sobre,
né, situações, problemas cotidianas, desafiadoras, que a gente chama de situações desafiadoras. Gente, até aqui tudo bem? Olá, eu sou Djalma Brito, coordenador aqui do Tiradentes Online, e tem um convite super especial para você que está se preparando para o concurso de professor do município e está assistindo essa aula aqui especial. Se liga! Nos dias 20, 21 e 22 de maio, final de mês, tem a Semana Nacional do Pedagogo, com aulas gratuitas com os maiores professores do estado, claro, especialmente para você aqui no YouTube do Tiradentes Online, tá? Então faz o seguinte, ó, você vai definir lembrete, clicar aqui no link disponível, define lembrete para que você não possa perder nenhum detalhe dessa aula. A gente espera por você, tá bom? Vem ser aprovado, vem ser Tiradentes. Ok. Se você observar, é o contrário do tradicional, onde o aluno vem para a sala de aula e ele deixa de ser aquele sujeito passivo e passa a ser um aluno ativo, onde eu tenho aí a interação do aluno em sala de aula. Ele participa da aula. E nesse movimento de participação nasce Maria Montessori. Foi a primeira autora que trouxe material dourado para a escola. Lembra que a gente fala do material dourado? O bloco lógico, ábaco. O que mais que a gente traz? Triângulo, quadrado, redondo, grosso, fino, vermelho, azul. Aquele material dourado que a gente usa para contar unidade, dezena, centena, não tem? 100, 200, eu tenho um quadradinho com 500. Aquele material dourado foi Maria Montessori. Foi a primeira autora que trouxe para dentro da sala de aula o concreto. O concreto, tá? Essa é a visão da tendência renovada progressivista. Tá certo? O que é que ele é essa ali, professor? Desafiador. Há situações desafiadoras, onde o aluno não era mais o passivo, ele era um ser ativo, que falava, discordava, construía, elaborava e aprendia. Aonde? O aluno era um sujeito ativo. Tudo bem da progressivista? Beleza. Só que isso foi anos e anos para ela chegar até aqui. Eu estou falando assim, parece uma coisa rápida, mas era muito demorado, o governo não aceitava, era briga, lavar confusão, e a escola não era daquele jeito, era perseguida as escolas, entende? Alguém queria abrir uma escola particular, não podia, o governo não deixava, só escola pública, porque ele manobrava, e aí nasciam as escolas de fundo de quintal. Já viram aqueles bairros que a escola é no fundo, que você tinha uma casa e lá no fundo da casa você abria uma escola, uma escolinha de bairro? Eram essas escolas escondidas para que o governo não descobrisse que lá trabalhava essa educação diferenciada do governo, tá? E aquilo incomodava o governo. Bem, passado um tempo, essa educação hoje a gente sofre reflexo dela ou não? Sim, né? Nós estamos com o Enem, que são situações desafiadoras, tá? E que vem de uma certa forma do construtivismo. Terceiro tipo de tendência. E aí o Brasil continua a sua caminhada e o que acontece? O Brasil cresce. Pode falar. Tá. O que acontece com a não diretiva? Eu tenho aqui. Lembra que a gente fala da religião? Aqui eu não tenho religião. Eu tenho o homem como produtor do conhecimento. O homem é o centro da aprendizagem. Sabe onde é que eu posso fazer a ligação aqui? Olha, meu Deus. O que eu posso fazer a ligação aqui? Qual era a teoria da aprendizagem e que existiu o homem como centro de tudo? Se vocês lembram. O humanismo. Aqui é não diretiva. Lá, humanismo. Aqui, não diretiva. Entendido? O homem como centro do seu processo de aprendizagem. Era uma negação ao catolicismo, onde não precisava de religião nenhuma. Eu produzia o meu conhecimento.
não diretiva. Professor, essa escola existia em pequenos locais no Brasil. Era pontuais. Em algum momento eles apareciam como locais de aprendizagem. Entendido? Tá. O Brasil continua a crescer. Lembra que a gente falou da questão econômica, quando eu falo de liberal. E aí chegam as indústrias, chega investimento do Brasil através de outros países e eu preciso encontrar mão de obra. Mas para encontrar uma mão de obra barata, eu tenho que ter cursos. E aí nascem as escolas S's. Bem aqui, ó. Tecnicismo, nasce as escolas S's. Professora, que escola S é essa? SESI, SENAC, SESC, SESI, SENAC, diga aí outro. SENAI, falei outro. SESC. Essas escolas nasceram para dar um suporte ao governo. Então eu coloco um aluno para uma mão de obra, ele aprende uma profissão, quando ele sair já levo ele para onde? Para a indústria, para a empresa, para a mão de obra barata. E não dá tempo nem dele pensar o salário. Terminou de estudar, vai para, ai, que coisa boa, vou ganhar um emprego. Sim. E você vai fazer o quê? Produzir em larga escala. Taylorismo e Fordismo. E aí entra as empresas automobilísticas. Como eram essas empresas? Pegava qualquer um de nós, ficava em determinada posição e você fazia aquela produção ser ampliada. Aí a gente vai lembrar também de uma facção. Explica muito bem essa produção em larga escala. Não é facção de bandido. A facção de roupa. Inclusive o Jacques tinha uma facção. Acho que o Jacques não tem mais. Ele tinha 2 facções. Eu acho que ele não tem, acho que só tem uma, não sei se tem. Alguém já visitou uma facção? Já. Nunca? Já. Então, como é a facção? É uma sala igual a essa, onde eu tenho... eu tô falando facção pequenininha, né? Eu visitei a do Jackson. Eu tenho uma fileira de costureira aqui que corta a manga, aquela fileira lá corta a gola, essa fileira fecha a blusa e essa fileira aqui arremata e bota o botão. Cada uma fazendo o seu serviço fragmentado e cada peça é 5 ou 10 centavos. Para eu ganhar no final do mês, eu tenho que produzir quantas peças? Bote aí peça. E aí eu produzo em larga escala, sem parar e pensar em nada. Não dá nem tempo de pensar no meu salário. Eu quero é produzir, porque no final do mês eu quero ganhar alguma coisa a mais. Detalhe, quando eu saio da facção, eu não sei fazer blusa, porque eu só aprendi a fazer a manga. A minha irmã tem uma facção, são 10 costureiras. É como você falou, uma faz a manga, outra faz a manga. Agora se eu cobrar um para fazer a blusa. Ninguém faz. É esse o objetivo. A mais esperta observa como faz, treina, sai de lá e escraviza as outras. É ou não? Eu tenho um amigo que eu trabalhava na facção, saí de lá, voltou para escravizando o outro. Pronto. Entendeu? A mais esperta sai daquele roteiro ali e vai escravizar os outros. Não estou dizendo que a sua irmã escraviza, não. Pelo amor de Deus. Não. Não estou aqui para julgar nada. Então, a facção é exatamente o resultado do projeto do tecnicismo. Os empresários ficam riquíssimos e o pobre continua pobre. Sem questionar nada e agradecer, graças a Deus, que eu tenho esse empreguinho aqui que eu vou produzir em larga escala e eu não posso nem pensar em ficar doente. É essa a produção do tecnicismo. Estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta, tá? Quem são os autores? Nós temos aí Pavlov, Watson e a Skinner. O que é isso, professora? É exatamente o estímulo-resposta. Qual o estímulo? O estímulo era que cada peça era 10 centavos. E qual a resposta? Quanto mais eu produzir em larga escala, mais eu vou receber o meu salário. Mas, em compensação, o meu olhar é fragmentado. Eu não sei montar uma blusa, tá? E aquele depois do tecnicista, da primeira vez? Aqui é os sistemas S's, as escolas S's, né? Aí você diz, professora, eu fui no Senac, no Senai, não é assim não. Eu estou falando na época
dos anos 70, não estou falando agora, já mudou muito. Aqui era extremamente técnico. Se você chegar hoje lá, já mudou. Mas se você pegar algum tempo atrás, o Senac, o Senai, o Sesc, eram escolas que você fazia um curso barato. Era R$20, R$30 um curso, 15. Vai hoje lá, é 800, 600. De maquiagem, 3.000, R$3.000. Virou a mudança. Aqui não era aqui era pra gente, agora não é mais. É só pra quem tem muito dinheiro fazer um curso lá, entende? Então eles já mudaram a forma de pensar do Sesc. Na época era somente para produzir em larga escala. Como seria a relação professor e aluno? Extremamente distante. O professor era um técnico, onde o aluno só aprendia a técnica, montar uma caixa, acabou. A relação professor e aluno era uma relação totalmente distante. Não existia a relação professor e aluno. Tá? E a aprendizagem mecânica. Reproduzir. Então eu vou contar um fato que aconteceu comigo que encaixa exatamente aí. Não sei nem se ainda tem. No centro ainda tem uma loja chamada Mil Ideias, tem ainda? Pronto, Mil Ideias. Lá eles produzem artesanato. E aí um dia passando, acho que faz uns 2 anos, 3 anos, uns 3 anos eu acho. Passando em frente eu vi uma bonequinha do cabeção com as pernas compridas. Alguém já viu? Ela tem a cabeça grande, as pernonas compridas. E eu passei para você fazer. Quem quiser fazer a inscrição e tal. Aí eu entrei nesse curso, eu estava de férias, no comecinho de julho. E aí fiz minha matrícula e a aula começava no outro dia. Aí você compra os produtos lá mesmo na Mil Ideias e no outro dia era a aula. E aí eu cheguei toda empolgada para a aula, né? Entrei, eram eu e mais 8 pessoas, 4 desse lado e 4 desse, né? A professora desse lado, super nova a professora. E aí ela dizia, agora vocês pegam a massinha róseo para fazer o vestido. Aí eu peguei azul, porque o vestido da minha boneca era azul. Peguei azul, ele disse, epa, você? Eu digo, sim, não é azul, é róseo. Eu digo, ah, tá. Troquei a massinha. O vestido era rosa. E aí vamos fazer o cabelo. O cabelo, botei marrom. Ela disse, não, cabelo é loiro, massinha amarela. Eu digo, ah, tá bom. Resumindo, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e disse, ah, Maria, essa mulher é muito tecnicista. A mulher, o quê? Eu digo, não, nada não. A minha professora era extremamente tecnicista. A gente tinha que fazer a boneca igual a que estava lá. E ai de você se não fizesse. Então, alguém queria inventar, botar um laço? Pode não. A boneca tem que ser igual ao modelo. Então, essa professora era extremamente tecnicista. Tudo era igual ao modelo dela. E ai de você criar alguma coisa em cima daquele modelo. Resumindo, todo mundo terminou a boneca, descemos de lá todas frustradas, porque a boneca era do jeito que a professora queria. E aí a gente aprendeu de maneira mecânica. Eu pergunto se a gente quer fazer mais boneca. Fiquei horror a boneca. Fiquei com horror aquela boneca lá. Porque a aprendizagem não deixava você entrar com nada. Eu só repetia o movimento da professora. Entende? Uma aprendizagem distante, onde eu tenho uma relação só profissional e que eu não sei nem o que passa na cabeça dela, nem ela na minha. A gente não utilizou em nenhum momento algo importante, chamada criatividade. Não, eu tinha que ser repetidora do modelo que estava lá. Como na sala de aula, o aluno quer pintar, tem todas as cores. Aí o professor só quer, não, meu amor, a menina tem que o vestidinho dela é rosa, tá rosa. Esse meninozinho aqui é dessa cor, tem que ser tudo do jeito da Ou ainda é pior, né? A cor preferida. As crianças sentadas aqui, aí o professor, eu boto o modelo e vou pintar o modelo do desenho que a criança tem que fazer igual o meu modelo. Uau. E ai dela se não fizer. Nesse momento eu estou sendo o quê? Tecnicista. Tá vendo que em alguns momentos nós somos tecnicistas? Sim, muito. Por exemplo, a vai pintar, você a árvore amarela. Não pode. Aí a professora, não, a árvore é verde, tem que ser, você tem que pintar a árvore de verde. O tronco marrom e a árvore verde. Mas o menino pinta, como é que diz? Marrom a folha. A professora diz, como é que você vai pintar a folha marrom? Aí diz, porque é muito seca onde eu moro e tudo lá é marrom. É uma realidade dele ou não? É, e não a realidade da professora, né? Ok? Tecnicismo.
E aí nós temos a relação distante entre professor e aluno, e o professor é apenas um repassador de informações. O professor é um repassador de informações. E não há aprendizagem real. Não acontece aprendizagem, a não ser aprendizagem mecânica, igual ao tradicional. Bem, essas eram as 3 escolas que a gente tinha dentro da educação liberal. Querendo ou não, existe mais o tradicional do que outra coisa. Ó. Tradicional, a renovada quis ser diferente, mas ainda tem o quê? O tecnicismo que era tradicional. Tá? 3 correntes diferentes, mas que todas elas ainda estavam subjugadas a quem? Ao liberal. Entendeu? Embora a renovada tenha mudado, tenha criado um novo ambiente, mesmo assim ela ainda estava subjugada ao governo que era extremamente tradicional, patriarcal, ok? O liberal. Anos depois vai surgindo outro cunho de tendência, a progressista. Aí eu quero chamar a atenção que a prova ela troca a progressista pela progressivista. E não tem nada a ver. A progressivista, ela está dentro da renovada. E a progressista é socialista. Entendido? Não misturar o progressista com o progressivista. Quem eu tenho aqui? Libertadora, histórico, crítico, social e libertária. Libertadora só pode ser Paulo Freire. Foi um ativista onde ele nasce para ir contra a educação tradicional, que ele não chamava de tradicional. Ele chamava de educação bancária. Então ele nasce com o intuito de contra ao governo mesmo. Ele disse que não existia, que essa educação bancária ela teria que ser quebrado com a educação dialógica. Que a educação ela vinha para fazer uma catarse. Eita, professor, o que é catarse? Transformação, modificação. Se um aluno entra na escola e a escola dá a oportunidade dele crescer, vai acontecer ali uma catarse, uma transformação. O aluno deve sair da escola melhor do que ele entrou. Toda educação, ela vem para transformar. E não transformou, então não é educação. Tá? Então, Paulo Freire trabalhava em que linha? Ele investigava, tematizava e problematizava. São as 3 linhas ou as 3 fases problematização da teoria do Paulo Freire. Ele investigava, tematizava, tematização e depois problematizava. A partir daí nasciam as palavras geradoras e os adultos para que ele trabalhava liam e escreviam em 60 dias. Ele trabalhava com a andragogia, educação de jovens e adultos, tá? Aí a gente vai para a relação professor e aluno. Preste atenção, quando em uma prova vier a palavra horizontal, é Paulo Freire. Por quê? Porque na progressista a relação era cordial, no tecnicismo a relação era distante, mas quando eu falo de Paulo Freire, a relação era horizontal. Porque ele dizia que professor e aluno estão no mesmo patamar. Ele que criou as rodas de conversa. Se a gente observar um círculo, que é uma roda de conversa, se você observar um círculo, não tem começo nem fim. É uma figura geométrica onde você não sabe. Cadê o começo desse círculo? Não tem. Onde é que está o fim dele? Também não tem. Então ele não tem fim nem tem começo. Todos estão ligados pelo mesmo objetivo. Ele é um círculo, onde todos têm a chance de olhar para todo mundo, onde eu vou ouvir e vou falar. Essa relação ela é dialógica. A história de você ouvir o outro. Por que ele dizia isso? Porque não existe mais ou menos saberes, existem saberes diferentes.
Todo mundo que está aqui é rico de um saber. Alguém que é rico de um saber de cozinhar, alguém é rico de um saber de escrever, alguém é rico de um saber de resolver conflito. Cada um que está aqui tem a sua bagagem e que é rico em alguma coisa, tá? E não é porque vocês estão sentados que o saber de vocês é menor do que o meu. Eu sei algumas coisas da área de educação, vocês sabem outras de outras áreas. E a gente junto vai trocar as ideias e vamos ficar mais ricos. É isso que ele fala dos diferentes saberes, do respeitar o outro. Muito professor se acha tão imbuído de conhecimento e acha que não tem que dividir nada com ninguém. Nós temos professores doutores e pós-doutor que não pisam no chão na faculdade. Eles acham que sabem muito, que não tem que pisar, eles têm que levitar, porque eles são mais importantes. Mas eles são bons no que eles fazem, mas os outros também são bons no que fazem, entende? Os saberes não tem saber mais nem saber menos, são saberes diferentes. Como é o PA e o PA? A relação do professor e aluno é horizontal, onde eu, professora, tenho a mesma importância de um aluno e o aluno tem a mesma importância de um professor. E ele traz à baila uma coisa interessante que ele falava, né? Ele diz que nem todo professor é docente e nem todo aluno é discente. Quando eu ensino, eu sou um mero quando eu dou aula, eu sou um mero professor. Mas quando eu chego até a cognoscência de vocês, eu viro um docente. Então, docente é alguém que consegue ensinar o outro a aprender. O aluno, quando ele não aprende, ele é apenas um aluno. Mas na hora que ele atinge a cognoscência dele, ele vira um discente. E o conteúdo e a matéria, só que isso aqui na vida prática é difícil. A matéria vira conteúdo, que vira conhecimento. Conhecimento. E aí você sabe a diferença entre alguém saber de forma superficial e alguém saber de maneira aprofundada. E aí quando eu aprendo e eu atinjo quem? A cognoscência, eu cheguei na inteligência, cognoscência. Então, Paulo Freire é alguém que despertava a cognoscência. É fácil ou é difícil eu transformar alguém no ser crítico? Difícil. E aí Paulo Freire falava uma coisa que eu sou fã. Ele dizia o seguinte: eu só posso fazer meu aluno ser crítico se eu for. Professor lesado produz aluno lesado. Professor desligado produz alunos desligados. Professores otimistas produzem alunos otimistas. Professores negativos produzem alunos negativos. Então ele diz que não passa nada para o aluno sem antes passar pelo professor. Ele estava certo ou errado? Certíssimo. Então, ele diz que é impossível você ensinar algo que você não tem. Como é que eu vou ensinar ética se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar o aluno a pensar se eu não penso? Como é que eu vou ensinar meu aluno a escrever se eu nem escrevo? Como é que eu digo para o meu aluno para ele ler um livro se eu não leio? E aí o aluno é aquele ser que é o reflexo do professor. Quando o aluno pergunta demais, a professora tem raiva quando ele se calar ou dizer tá bom, é isso mesmo, mas isso. Não tem uma resposta. Não tem. Professor, tem cognoscência. Cognoscência é onde chega a nossa inteligência, é o encontro do conhecimento comigo mesmo, é a na cognoscência, é onde se dá a revolução. Presta atenção. Quando eu chego na cognoscência, Paulo Freire dizia que eu saía da questão da consciência ingênua, para mergulhar na consciência crítica. E isso muita gente evita. Por quê? Porque aluno crítico dá trabalho. Aluno crítico vai perguntar coisas demais na escola. E vocês críticos vão fazer mal às prefeituras de São Gonçalo. Tá? Por quê? Porque a gente começa a questionar. E aí alguém muito questionador não é bom. Se torna chato. Se torna chato. Ou alguém que incomoda, né?
Então eu sempre incomodei nas minhas escolas, porque sempre eu perguntava muito. E lá vem ela. É. Agora, eu também nunca deixei de respeitar os meus superiores. Sempre respeitei as minhas diretoras. Fazia tudo por elas quando elas faziam tudo por mim. Quando elas não faziam nada, eu não fazia nada. Então aí é o quê? Reciprocidade. Você trata os outros como eles te tratam. Assim na escola que eu trabalhava. Bem, quando eu chego nessa consciência crítica, é porque eu fiz o quê? Eu desvelei a verdade. Muita gente não prefere desvelar a verdade. Quer desvelar? Descobrir. É melhor ficar sem descobrir. Porque você passa em qualquer comunidade, pode passar agora à noite, você passa na calçada, tem um monte de gente sentada morrendo de rir. Eles não sabem do que vem por aí. Eles não têm ideia como será a reforma da Previdência. Eles não têm ideia que vai afetar todo mundo. Eles não têm ideia como será a aposentadoria. Eles não sabem. Eles não sabem que todo dia o juro aumenta. Você vai comprar batata hoje é um preço, amanhã é outro. Só que ela vai subir. A inflação ela era assim antes. O preço era X, quando você chegava era 4X. Agora ele vai subindo o preço devagar, mas se você acompanhar, o preço é exorbitante das alimentações. Sim ou não? Sim. Caríssimo. E o que é que nós estamos fazendo? Nada. Por quê? É melhor não fazer. E aí as pessoas que não estão nem aí, mergulhadas nas novelas, esquecem o mundo e pode ir. A senhora, como a Marielle, foi morta porque estava atrás das... Pronto, Marielle foi morta por quê? Estava questionando demais. Questionando demais, matar os políticos. Você está entendendo aí por que é perigoso a gente saber muito? Né? Também tem que saber falar na hora certa, né? Bem, vamos lá. Paulo Freire. Para não morrer. Mas isso não nos impede de alertar os nossos alunos sobre a criticidade, né? A gente tem que trabalhar o lado crítico dos alunos. Tá? Chegamos na segunda tendência, histórico, crítico, social dos conteúdos. E aí nós temos dois autores importantes que são exatamente os autores que abriram as tendências, Saviani e Libani. Saviani e Libani. O que é que eles criticavam? Eles diziam que as escolas, na época que existia histórico crítico, o que é que eles diziam? Todos os livros vinham do Sul. Vocês vão lembrar, eu estou trazendo para um tempo mais atual. Vocês vão lembrar que em Fortaleza, no Ceará, não tinha editora. Nem produzia livro. A gente só recebia livros de fora. As prefeituras traziam livros do Sul. Todos os livros vinham de lá, não vinham daqui. E qual é a realidade que eu ensinava aos meus alunos? A realidade de lá. Então ele abria um livro, vinha a paisagem linda, pastos verdes, as vacas tudo gordas. Ele olhava para cá, a tinga daqui, isso não tem nada a ver. E era isso que eles criticavam. A falta de contextualização nos livros, né, das crianças, nos objetos de estudo. Não era a realidade de lá, não era a nossa realidade. Então o que é que eles brigavam? Que a educação deveria ser contextualizada a partir da realidade de quem? Dos alunos. A partir da realidade dos alunos. Realidade dos alunos. Aqui nascem as apostilas, porque era o professor quem as fazia. E aí estava dentro da realidade do aluno. Outra coisa, os alunos deveriam sair da teoria e vivenciar. Entraria aulas práticas, sim ou não? Sim. Sim. E aqui hoje, a gente tem aulas práticas nas nossas escolas da prefeitura, do estado? Marca o ônibus para tu ver que é daqui a um ano para o ônibus chegar. Não tem. Nossos alunos são frustrados. Já tem um ano, na Calcaia tem jeito nenhum. Tem de jeito nenhum, né? Nós marcamos um passeio pro Dragão do Mar, as crianças se arrumaram, levaram o lanche, ficaram tudo bonitinho sentado esperando o ônibus lá na escola que eu trabalhava. E tomei 8 horas, 8h30, 9, 9h30,
10 horas ligamos para a regional. Porque a regional disse, teve um evento do prefeito e o ônibus foi deslocado para lá. E as crianças dizer o que para elas? Olhar para elas e dizer que elas não vão para o passeio que nós programamos e falamos tudo Dragão do Mar. E aí? Aí pensamos em cada um levar no carro. Os carros não davam todas as crianças. Tinha professor que não tinha carro. Resumindo, fizemos um grande piquenique na escola. Pronto. Então aí a gente evitou, né? Quando falava, tia, cadê o ônibus? Virou piada, né? Virou piada o ônibus. Então, os alunos precisam vivenciar, conhecer a realidade de Fortaleza, os pontos turísticos, né? E aí é complicado porque não existe. Então, aulas práticas e aulas vivenciadas, aproximando o aluno da sua realidade. E aí eu tenho o quê? A questão da criticidade. Também uma educação que levava à autonomia intelectual. A autonomia intelectual. Tá? Para eu levar um aluno a pensar, eu também tenho que pensar. Autonomia intelectual. Histórico crítico social dos conteúdos. Eles criticavam o conteúdo robotizado, o conteúdo repetido, o conteúdo que não faz o aluno pensar. Eles criticavam assim. Interpretação de texto. A casa do seu José é amarela com 2 janelas. Que cor é a casa? É não interpretação de texto nem assim, não, nos livros? Ou não? É ou não? É. Quantas janelas tem a casa? 2. Todos os livros trazem textos que a interpretação do texto não passa de uma cópia da pergunta. Que tal se perguntar, se você morasse nessa casa, o que é que você faria para mudar? E aí o aluno falaria o que ele desejava, né? Aconteceu exatamente com a filha de uma amiga minha, 3º ano do ensino fundamental de uma escola particular. A professora de ciências fez uma prova e uma das questões era... Já falei isso aqui já? Da vista? Não, falou. Tá, se eu falei, vocês esquecem. Não. Vamos falar novamente. E aí a professora colocou quais são... Não, o que faz mal para a vista. E a menininha botou bola de encher. Falei. A professora riscou e disse que aquilo não faz mal para a vista. Quer dizer, dentro do contexto da menininha, a bola de encher fez mal para a vista dela. Mas eu não quero saber, eu quero que você dê a resposta que eu desejo, que eu quero. E aí isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Chegamos na última, que é pouco perguntada em prova, que é a libertária, de um cara revolucionário chamado Miguel Arroyo. Miguel Arroyo. Professora, por que ele não é muito perguntado? Porque essa educação aqui não é muito de escola, não é muito de escola pública, não é muito de instituição. Ele é uma educação que acontece em associações, em sindicatos. É uma autonomia não individual, como Paulo Freire buscava. Lembra que ele buscava que eu, aluno, me tornasse um ser autônomo, que eu, aluno, tivesse uma consciência crítica. Essa autonomia Freinet, estava tentando me lembrar aqui, Freinet também é libertária. Eu quero uma educação que me liberte, mas uma educação coletiva, uma liberdade coletiva. Aí eu tenho os sindicatos. O sindicato luta ou não pela uma classe e não pelo lado individual. Sindicatos, assembleias, associações. Eu tenho ou não educação emancipatória? Sim, mas não individual, coletiva. Provocar uma educação emancipatória. Mas é emancipatória de quem? Coletiva. Aí eu tenho aqui as grandes greves ocasionadas por Miguel Arroyo, Freinet, tá? Greves de trabalhadores da construção civil, greves de trabalhadores da pesca, greve de pedreiros, greve de... Não, aqui é professores, né?
Frenet. Que eu quero o melhor não para mim, mas o melhor para minha classe, tá? Miguel Arroio. Uma educação emancipatória, mas uma educação emancipatória coletiva e não individual, como Paulo Freire brigava. Aqui eu busco pela consciência coletiva, consciência de classe. Por isso que eles não perguntam muito em prova, porque para não provocar o professor. Porque essa educação provocaria no professor a questão dos sindicatos. E eu, que vou fazer um concurso, eu não quero perguntar sobre sindicatos. Entende? Não faz parte. Aí nós tivemos um cenário do livro inteiro de Saviano e Libânio. Fechamos o livro com as tendências. Oi? Ah, tá. Eita, esse celular vai ser uma foto, né? Panorâmica, né? Vamos lá. O que eles perguntam em prova? Os dois cunhos de tendência. Liberal e progressista. CETRED pergunta quem forma a liberal, quem forma a progressista. CETRED pergunta a relação dos autores com as tendências. E CETRED pergunta as características. Vamos dar um exemplo. Qual educação trabalhava a questão horizontal entre professor e aluno? Qual tendência trabalhava a questão da horizontalidade entre professor e aluno? Libertadora. Qual tendência trabalhava a educação bancária? Tecnicista não, tradicional. Qual educação trabalhava para o mercado de trabalho? Tecnicista. É isso que eles perguntam. Ou eles perguntam a composição, ou eles perguntam os autores ou as características. Tá bom? Olá, eu sou Djalma Brito, coordenador aqui do Tiradentes Online, e tenho um convite super especial para você que está se preparando para o concurso de professor do município e está assistindo essa aula aqui especial. Se liga, nos dias 20, 21 e 22 de maio, final de mês, tem a Semana Nacional do Pedagogo, com aulas gratuitas com os maiores professores do estado, claro, especialmente para você aqui no YouTube do Tiradentes Online, tá? Então faz o seguinte, ó, você vai definir lembrete, clicar aqui no link disponível, define lembrete para que você não possa perder nenhum detalhe dessa aula. A gente espera por você, tá bom? Vem ser aprovado, vem ser Tiradentes.